vão começar a ajudar, né? Professor, capítulo 3, o senhor já iniciou? É isso aqui agora. Por isso que eu não queria dar a prova agora, porque eu acho que vai ficar atochado. Os vídeos ajudam, né? Os meus ex-alunos dizem que a melhor velocidade para ouvir os vídeos é em 0.7. Então, fica aí o conceito. 7? Ó. Geralmente aumenta no 7. Mas comigo que eu já falo assim, né? Enfim, tá susto. Geralmente o pessoal fala em cada Fala daquele jeito muito legal para falar depois do almoço. Monotônico, né? Não joga caneta em vocês, né? Na hora tem que ficar ligado, senão bate uma coisa na cabeça. Então vamos lá. Né? Qual o objetivo da camada de transporte? Né? O que a gente tem que fazer aqui é entender o que está por trás, o que é multiplexação, demultiplexação, isso é caveira, crianças. Transferência de dados confiável, controle de fluxo e controle de congestionamento. Isso a gente vai aplicar também no DP e no TCP. O DP eu vou fazer um overview do DP em 15 minutos, não faz nada. O DP tem 5 campos, que é porta de origem e porta de destino, endereço IP de origem, endereço IP de destino e o checksum. Né? E o que a gente vai fazer é calcular o checksum aqui na mão, já vê que isso é ridículo. Tá? Então eu vou mostrar o serviço, essa aqui é a organização do capítulo. Esse é um capítulo relativamente grande, é um capítulo que vocês têm que tomar atenção, mas é um capítulo que explica por que a internet funciona. Ele é provavelmente o capítulo mais importante, e o pessoal da UFRN, há uns anos atrás, fez uma música muito maravilhosa, que eu vou botar no grupo de vocês, por favor, não me odeiem, né? Mas é maravilhoso um clipezinho que eles fizeram falando sobre o TCP. Se algum de vocês quiser fazer isso de trabalho, eu ficarei muito feliz. Posso considerar isso como trabalho, mas tem que gravar. Então, na verdade, qual é o problema da camada de transporte? Né? O que a camada de transporte faz? Eu preciso de um voluntário. Voluntário é aquele que se voluntaria. Obrigado. Então, né? Felipe, fala alguém da turma que não esteja do teu lado com quem você queira falar agora. Ian, beleza. Ian, levanta o braço. Felipe, levanta o braço. Levanta o outro para facilitar. Obrigado. Então, eles querem se comunicar. Eles estão a vários hops de distância. Tá? O Ian não pode falar com o Felipe diretamente. Justo isso? A gente falou que tinha que encontrar a rota. Mas no final do processo de comunicação, isso tem que ser transparente para o usuário. O objetivo da camada de transporte é fazer com que esse conhecimento, essa conexão fim a fim, seja estabelecido sem que a aplicação saiba que teve que passar por vários hops. Então, esse estabelecimento de comunicação fim a fim é o objetivo final da camada de transporte. A gente vai fazer isso de diversas formas. Quando a gente chegar na camada de enlace, a camada de enlace tem um objetivo muito parecido, que é estabelecimento de conexão. Mas, roteador. Só entre esses dois, camada de enlace. Entre esses dois, camada de transporte. Ok? É assim que isso funciona. Essa é a questão. Por quê? Porque a gente trabalha porta a porta. Por quê? O que aconteceria? Porque essa aqui é um exemplo de rede muito ruim. É uma rede em barra. Se alguém da barra explodir, espero que isso não aconteça, porque você é condição espontânea, né? Acabou a comunicação. Agora, eu mantenho fim a fim, porque caso algum momento alguém da minha rede morra, eu tenho sempre um caminho alternativo. Então essa é a questão, por isso que eu divido isso em camadas. Então, essa preocupação ponto a ponto, camada de enlace, e no caminho completo é a camada de transporte. Né? Inclusive, quando a gente for falar em redes IoT, quando a gente for falar de redes industriais, isso vai passar a ser muito importante. Tá? A gente está falando em redes industriais sobre os protocolos, e a pilha de redes que ficou para redes industriais é a pilha do Sixtish. Um dia eu posso dar uma palhinha para vocês, que é uma pilha muito parecida com a pilha da CPIP, mas tem algumas outras peculiaridades interessantes. E não existe só o TCP e o DP na camada de transporte, existem dezenas de protocolos. O TCP e o DP é o que a gente usa. Por exemplo, há uns anos atrás a gente usava um protocolo chamado SCTP, que era um protocolo para Stream Control Transmission Protocol, que era um protocolo cujo objetivo era fazer transmissão de áudio e vídeo. Desnecessário dizer, vocês usam Netflix pelo browser, né? Então é tudo HTTP. Façam esse experimento em casa. Coloque o Netflix para passar, passa um episódio da sua série favorita, abre o Wireshark e vê os pacotes passando. Tá?
Então veja o seguinte, a gente está aqui sempre preocupado com isso. Então o lado emissor vai querer quebrar essas mensagens de aplicação em segmentos, ou seja, o nome da mensagem da camada de transporte é segmento, né? E remonta os segmentos em mensagem, e o lado receptor vai pegar esses segmentos e remontar na mensagem da camada de aplicação. Então há vários protocolos disponíveis e a unidade de transmissão é a porta. Então seria confiável, eu vou usar o TCP, garantindo ordem, eu vou usar o TCP. O TCP vai ter controle de fluxo, orientação, conexão, ou posso ser não confiável e sem ordem de entrega, que é o DP. É o que eu chamo do melhor esforço, né? E os serviços que não estão disponíveis é garantia atraso e garantia de banda. Por quê? Ou seja, eu garanto para vocês que eu consigo a garantia da entrega e a garantia da ordem da entrega. Mas eu não garanto para vocês nem banda nem atraso. Fim a fim. Vocês viram isso no capítulo 1. Mas atrasos normais, né? Fila, Sim, esses são os atrasos normais. Mas por que eu não consigo ter essas garantias de atrasos e de banda na larga escala? Porque eu não sei o caminho. E aí é justamente o que você falou. Como a cada ponto a ponto eu vou ter atrasos de fila e processamento diferentes, porque como eu não sei o caminho, eu não sei que roteador eu estou usando. Como eu sei que roteador eu estou usando, eu sei prever o atraso de processamento. Então isso passa a ser um problema de escalonamento, basicamente, sabe de que uma disciplina isso vem? Ó, de que disciplina que vocês estão estudando agora isso vem? Otimização. Otimização quando é legal, mas a gente chama de rates, entendeu? E aí... Então, aí vem o problema da multiplexação e demultiplexação. Esse é um conceito que vocês têm que entender. Então, né, multiplexar é você realizar a coleta de dados de múltiplos sockets. Ou seja, se eu tenho diversos segmentos vindo de diversos elementos, eu vou envelopar os dados com um cabeçalho. Então, eu vou pegar um componente, vou mandar para um outro elemento, até a camada de aplicação. E a demultiplexação é a atividade de eu desencapsular essas mensagens. Então, o computador vai receber datagramas IP, então é por isso que a gente chama isso de rede de datagramas. Então, né, lá em cima a mensagem, aqui no transporte segmento, aqui no IP datagrama, e lá são quadros, física e bit. Então, cada datagrama, ou seja, cada pacote do IP, vai carregar um segmento da camada de transporte mais um cabeçalho, princípio do encapsulamento. Enquanto o segmento é a mensagem da camada de aplicação mais cabeçalho, o datagrama é segmento mais cabeçalho. Essa soma de cabeçalhos aqui vai dando, né, a nossa informação. Cada segmento possui um número de porta de origem e portas de destinos. Lembra, existem alguns que são bem conhecidos, mas se você está fazendo a sua própria aplicação, isso não é verdade. Por exemplo, né, quem que já usou um SSH? Em qual porta a SSH funciona? 22. 23 é o telnet. Mas dificilmente vocês usaram o SSH na porta 22. Provavelmente o teu servidor de SSH foi configurado numa outra porta, porque isso é uma coisa comum, para a gente tentar driblar os atacantes. História longa, tornada curta, a gente não consegue. É muito fácil fazer isso hoje em dia. Eu faço um scan de porta. Ah, mas eu bloqueio o scan de porta. Então, deixa eu contar uma história triste. É difícil bloquear scan de porta. Porque eu posso mascarar isso como não sendo um scan de porta. Eu posso mascarar isso como uma requisição legítima. Ou seja, os atacantes são muito sofisticados. Cada vez mais sofisticados. Né? Um scan de porta interessante que vocês deveriam dar uma olhada é o Nessus. No curso de segurança a gente fala sobre o Metaexploit. Ok? Então, por exemplo, provavelmente o período que vem eu devo dar 2 disciplinas. Tradicionalmente eu daria no período que vem internet das coisas e segurança. É bem provável que no período que vem eu não dê internet das coisas e segurança, eu venha a ministrar aprendizado de máquina e engenharia de software. Mas... Hã? Quem? Sim, o Guilherme, né? Eu estou trabalhando com o grupo do Guilherme. Então, assim, é bem provável que eu ministre engenharia de software, principalmente a nível de graduação, e ele que está na direção da CLAP, fique no PESC, né? Fique mais a nível de mestrado. Mas ele que sabe também. Então, assim, estamos aqui na pista para negócio. E aí...
Mas é bem provável que o ministro de engenharia de software ali e qual era a outra? Aprendizagem de máquina, que é uma disciplina que tem sempre interessados e tem poucas. Vocês quase não têm ciência de dados, né? A gente tem como eletivo só. Adicionar. Que é pouco. Mas eu acho que Que é pouco. Né? É que tem muito professor aqui, não sei como é que vocês têm tão pouco eletivo. Mas vamos lá. E se vocês forem ver, esses aqui são os slides do livro, esses slides do livro estão usando, né, coisas em Java. Né? Java é muito legal, muito bacana, blá, 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 e não muda muito de uma linguagem para outra. Então, na verdade, aqui tem um objeto do tipo Datagram Socket que abre um new Datagram Socket. Se o socket é ODP, eu vou abrir duas conexões, blá, blá, blá. Então, isso aqui tá ganho, né? Isso aqui eu não preciso gastar muito tempo com isso, preciso? Força, gente, fé. Força, Mariana. Fica comigo, né? IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino, né? É o feijão com arroz de sempre. Aqui eu vou ter uma porta de origem e uma porta de destino, ou seja, na verdade, estou dizendo assim, se o serviço é conhecido, eu vou trazer os dois nessa mesma porta. Se não é, eu posso matricular portas diferentes, eu posso cadastrar portas diferentes do meu destino. Isso acontece muito em serviços cujo as portas são dinâmicas. Tradicionalmente, serviços de multimídia, eu escolho faixas de portas dinâmicas. Por exemplo, quando eu vou ter o SIP. O SIP é o Session Initiation Protocol. Protocolo de iniciação de sessão, a gente usa para VoIP para estabelecer sessões de VoIP. Então, voz é trocada por dois protocolos. O o SIP e o segundo é o RTP. Né? E o RTP é o Real Time Protocol, o cara que ativamente está trocando pacote de VoIP. Então, tem um terceiro protocolo chamado RTCP, Real Time Control Protocol, que é um protocolo que serve para medir se o RTP está fazendo o trabalho dele direito. Interessantíssimo, né? Então, o RTP, o que ele faz? Tradicionalmente, como é que é stack para VoIP? Físico, porque eu não tenho como tirar o meio físico, né? Concordam comigo? Sem o físico não funciona. No final do dia, a única coisa que eu de verdade preciso é do meio físico. Esse meio físico pode ser pombo, esse meio físico pode ser um telégrafo, esse meio físico pode ser fibra ótica, pode ser tipo assim, um candão com uma moto, né? Mas o meio físico eu preciso, a mensagem pode ser transmitida. Depois eu tenho a camada de enlace, que define o tipo de tecnologia que eu estou usando, como interpretar nesse meio físico que eu estou utilizando. Tanto que a camada física e a camada de enlace são juntas, eu defini 3E. Ok? Sim, não, sofrimento, fala, filho. Está fazendo cara de sofrimento. Tem umas 2 ou 3 pessoas que estão fazendo cara de sofrimento. Vocês podem perguntar, como eu disse. Gente, se vocês não estão entendendo, eu só estou falando uma coisa que é muito very crazy para vocês, por favor, me avisem. Ou então fora, cara. Isso aqui não é suposto de ser fácil. Isso aqui é suposto ser desnecessariamente complicado. Ele tem que suportar a internet inteira. Na verdade é o seguinte, o SIP, ele faz a seguinte coisa, olha só. Qual é a porta do SSH? Acabei de falar. 22. O SIP diz, olha, qualquer coisa entre 5.000 e 6.000, por exemplo. Você configura. Por quê? Porque eu vou abrindo portas conforme o número de conversas que você tem. Um servidor VoIP quer estabelecer, por exemplo, eu sou um servidor VoIP, um servidor SIP. Aí o Vitor quer falar, sei lá, diz uma pessoa que queira falar na vida. Quer falar com a mãe dele. A mãe dele não está aqui no FRJ, está? Não, tomara que não, né? Senão, sua mãe é ninja e está camuflado, né? E isso não é fato, tá? Aí a Michelle quer falar com outra pessoa, diz qualquer pessoa do universo. Michelle Obama, beleza, então temos aqui. Concorda que a Michelle Obama também não está aqui? Com todo o respeito da sua mãe, Vitor, mas a Michelle Obama ninja seria muito legal. Né? Mas... Vocês concordam comigo? Então, olha só, existem protocolos que compartilham a mesma porta para fazer esse tipo de conexão. É o protocolo do asterisco. O asterisco tem um protocolo que eu esqueci o nome dele agora. Eu vou lembrar, né? Tá aqui no meu background. E eu já dei essa disciplina de VoIP, era muito legal também. Era um semestre super divertido, que a gente ficava sem sentar no telefone. Tava altos problemas e uma vez a gente montou uma central de... Como é que era? Uma central reversa de spam. Né? Toda vez que o spam ligava, a gente reconhecia e mandava 20 ligações de volta. Isso me gerou um problema na época. Mas é divertido saber que com poucas linhas de código, tendo o fone Android e o Termux, você consegue fazer esse tipo de parada.
Porque aí você tem uma linha telefônica de verdade. Olha a maldade surgindo. Né? Você usa a operadora contra a própria operadora. E aí, isso é um dia, não hoje. Tá? E aí, por exemplo, só que a forma mais de eu ter maior controle é abrindo uma porta para a conexão do Vitor e uma porta para a conexão da Michelle. Na verdade, eu abro um par de portas, uma porta de ida e uma porta de vinda. Então, cada chamada SIP constitui duas portas. Cláudio, e como é que eu sei? Se eu abro só 1000 portas, quer dizer que eu só posso ter 500 chamadas simultâneas? 500 chamadas simultâneas é muito? Na história da UFRJ, desde que a gente abriu o VoIP, a gente nunca teve 500 chamadas simultâneas. E a gente usava o VoIP massivamente naquela época. A gente nunca teve. Uma história muito bizarra do VoIP, que era bem engraçada, e foi muito bizarra, o reitor da época ficou pistolaço com a gente, foi o seguinte: cada aluno da UFRJ tinha acesso à sua própria conta VoIP para falar com a sua família. Tem alguém aqui de vocês que não seja do Rio de Janeiro, da família mora em outra cidade? Então, né, hoje em dia, ligar para sua família é sussa, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso não era verdade, você pagava DDD. Mas isso acontecia, então a gente dava uma conta VoIP para cada um da UFRJ e ligar à vontade. E teve um piastro que chegou num fórum de internet e liberou seu usuário conta VoIP para quem quisesse usar. Aí o reitor começa a ligar pra gente: a conta de telefone ampliou muito. Tem um menino que tá usando o telefone faz 16 horas seguidas. O cara liberou na conta da internet, o cara fez um bot que ficava ligando, né? Aí transformou a FJ numa central telefônica. O cara até falou: que é isso? A gente, E aí a gente fez o conceito de bilhetagem, né? Bilhetagem é fazer o billing, que todo mundo já faz, só para limitar o número de minutos que você teria acesso. Mas cada um da FJ tinha uma conta, isso era muito legal. Enfim, né? São coisas interessantes que ao longo do tempo a gente vai ganhando. Mas essas portas eram portas dinâmicas. Ou seja, até o número de portas simultâneas dizia quantas requisições eu podia fazer. A maior parte dos protocolos usa uma porta por uma porta. Ok? É um número. Isso. Mas o que isso representa na minha comunicação? Um número. Só isso. Representa que provavelmente aquilo aí representa algum tipo de tráfego específico e na hora de eu fazer o parser é mais fácil eu ler um número e fazer o parser do que provavelmente tentar entender a sintaxe e fazer o parser. Mas a porta em si faz parte do protocolo. É um número aqui pra frente, tipo. 5 traço stream. É um campo do cabeçalho TCP. É um campo do cabeçalho IP. É só algum campo a mais para eu fazer o parser. É mais rápido. É mais rápido eu escolher um número do que eu fazer o parser pela sintaxe. Né? Quem aqui já teve a experiência de trabalhar com processamento de linguagem natural, né, sabe que entender sintaxes é um cocô. Né? A gente faz isso muito mal até hoje. Mas é só uma porta frustrante, é um número inteiro, de 16 bits. É extremamente desagradável. A primeira vez que eu li sobre isso, eu falei, eu tava imaginando que era uma puta estrutura de dado na memória que chama alguma coisa do kernel. E aí o meu orientador falou: não, pai, olha só, abriu o livro do Taremal. Se vocês quiserem pegar o livro do Taremal na biblioteca, ele tem trechos de código em C, de como seria essa implementação. O Taremal sempre tem muita essa preocupação. E vocês vão ver que é o inteiro de 16 bits. Por isso que são 65 mil portas, porque é o inteiro de 16 bits. É só, única e exclusivamente por isso. Olha, que motivo bosta. Eu também acho. Podia ser um número infinito. Mas você ia ter que passar o pacote com a bateria também variável, isso é uma coisa problemática. Ok? Ok? Mais alguma coisa? Vocês podem perguntar, gente. Então, cada socket TCP é identificado por 4 endereços. IP de origem, porta de origem, IP de destino e porta de destino. Ok? O IP é o meu CEP, a porta seria o número do meu prédio. É só isso. E o hospedeiro vai usar esses 4 valores, então cada socket é identificado por esses 4 valores, o servidor usuário possui um socket diferente para cada cliente conectado. Por isso que eu tenho que ter sempre um negócio ouvindo e um negócio enviando. Por isso que o servidor está sempre ouvindo numa thread e enviando em outra. Tá? Então isso aqui é importante para o trabalho, vocês entenderem isso aqui na verdade é a resposta do trabalho. Maldição.
Né? E esse aqui, por exemplo, é um exemplo disso aqui. O cliente A com o servidor C e o cliente B, os caras estão se manifestando. Então, a grande questão de você trabalhar com o servidor é você ter sempre múltiplos de requisições. Ah, Cláudio, você pode ter um servidor que só aceita uma requisição por vez. Ah, esse é o teu protocolo. Né? Cláudio, onde é que eu faço isso? Por exemplo, tem um protocolo específico que liga o telefone entre a Casa Branca, né, e o Kremlin. E o Kremlin, da Rússia. Né? E eles usam um esquema de criptografia muito interessante chamado one-time patch. E eles são um esquema que só abre uma requisição, uma porta, porque teoricamente ninguém deveria estar ouvindo o que está acontecendo ali, né? Mas, né, isso é só uma suposição. E quando não há orientada a conexão, eu mando o best effort, onde os pacotes podem ser perdidos ou entregues fora da ordem de aplicação. Cláudio, por que isso? Por que diabos eu ia querer fazer isso? Porque eu posso deixar isso para a camada de aplicação resolver. 2, porque às vezes não me importa. 3, porque cada mensagem pode realmente não ter uma ordem, se isso é algo que eu estou coletando. Imagina o seguinte, que eu estou coletando dados georreferenciados. Né? A não ser que a trajetória importe, né? Ou se eu só quero saber os pontos que a pessoa esteve, a ordem que essas mensagens chegam faz muito pouca diferença. Às vezes eu não vou ordenar pelo pacote, eu vou ordenar pelo tempo. Como assim? O momento que eu coletei aquele dado. Isso é muito mais importante para mim, às vezes. Então, como eu trabalho isso aqui, né, é importante. Então, para que... Essa pergunta aqui é caveira. Por que existe o UDP? Porque eu quero velocidade. Ou seja, porque não é estabelecimento de conexão, porque ele é simples, porque o cabeçalho é reduzido. Isso acabou sendo muita vantagem quando a gente falou em IoT. E não há controle de congestionamento. Eu posso enviar segmentos tão rápido quanto desejados e se possível. Né? O que isso quer dizer? Eu ia jogar... Vocês estão dormindo tão hoje, né? Tanto, que assim, eu vou começar a jogar caneta com vocês para ver se vocês, né, dão tom aquela acordada marota, né? Não tem a apresentação. Eu não consigo chegar assim, tá mandando a pessoa mesmo. Não. Eu jogo a responsabilidade da aplicação. O que uma camada não... Que, pelo princípio da pilha de protocolos, o que uma camada não prover tem que ser provido por uma camada de cima. Se eu quero algo que não está na camada que eu estou, não foi provido por ninguém de baixo, a camada de cima que vai ter que prover. Então, por exemplo, né, a ideia é o seguinte, o que é controle de congestionamento? Né? Quem aqui é estabanado? Obrigado. Então você vem sempre aqui. O que foi? Você também é? Não, você é sapo. Então não posso jogar. Tá. Vamos lá. Uma caneta. Realmente. 2 canetas. 3 canetas. Então, isso aqui. A taxa de uma caneta por jogada é tranquilo. Agora você joga 2. Pegou. Agora você joga 3. Não funcionou. Então a gente chegou à conclusão que o buffer do nosso colega é de 2 canetas por jogada. Né? Se eu jogar mais do que 2 canetas por jogada, ele vai se embananar. Né? A ideia do TCP é, meu irmão, quantas coisas eu consigo jogar, botar na minha mão? Se cabe no buffer de conexão, você joga. Não vou jogar. Essa é a ideia do DP. Porque o que ele pegar, pegou, gol. Né? A ideia do TCP não, é realmente medir esse tempo. Então, medir esse tempo é muito importante. Cláudio, quando é que eu vou querer isso aqui? Quando, na verdade, eu quero muita redundância. Eu quero jogar esse dado... Então, isso é uma coisa importante a gente ter. Ah, por que redes IoT vão ter isso? Redes IoT, na verdade, só querem o tamanho reduzido do protocolo. Fala. Se o DP, por exemplo, um dado que eu mandei antes pode chegar depois? Pode. Então pode não chegar na ordem. Não tem nenhuma garantia de ordem. Essa garantia de ordem, se você quiser, quem é que vai ter que dar? Calma, perfeito. Então, é muito usado por aplicações de multimídia, onde são tolerantes a perda e sensíveis à taxa. Por quê? Se a tua voz chegou fora de ordem, porque se atrasou demais, não importa que chegou fora de ordem. E eu vou usar os outros usos do DP, o DNS, que a gente já comentou, e o SNMP, que é o Simple Network Management Protocol. Ele é tão importante que tem um capítulo do livro só dedicado a ele.
Se a gente tivesse uma disciplina de redes 2, né, a gente estaria falando sobre o SNMP. Mas eu pensei em dar uma palhinha no curso, mas isso em geral faz com que o curso cresça, porque o capítulo de SNMP é grande. Teve uma vez que eu fui avaliador do ENAD, né, um tecnólogo de redes de computadores. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Porque a gente falava sobre SNMP e foi muito ruim. Desempenho ou sua experiência? Ambos. O desempenho e a minha experiência, né? Porque eu recebi, sei lá, tipo, 1.500 provas para corrigir. Aí você perguntava, qual é a função de um servidor SNMP? Servir. E aí, o meu problema não é, tipo assim, vocês estão fazendo graduação responderem isso. Porque isso aqui, né, a gente sabe. O cara já formado, em rede respondendo um negócio desse. Aí meu coração assim. É, mas o cara é enroladinho, pelo menos. Pelo menos mente, né? Pelo menos tem o esforço de mentir. Hoje de manhã eu falei o seguinte pra turma. Professor, tem segunda chamada? Eu falei, tem. Segunda chamada tem se você pode fazer no final. Substituir a tua final pela segunda chamada. Se você tiver muita necessidade, faz a segunda chamada. Mas para essa segunda chamada com muita necessidade, você não justifica, né? Aí fala, como é que você justifica? Ah, não, você me conta uma história. Você fala que alguém morreu, você me traz um atestado médico, justifica que você vai ter um outro negócio. Mas você dizer pra mim que vai fazer prova no mesmo dia não é um justificativo fundamental, fico pistola. Né? Não. Esse é um problema tipo 2. Do tipo que não é meu, né? Vocês que decidam. Mas se você, por exemplo, eu não tenho como dizer o seguinte, o professor está com diarreia no dia e não vem fazer tua prova. Isso é triste. Não é isso não. Não. Mais uma vez, existem 2 tipos de problema na sua vida. Os problemas tipo 1 e os tipo 2. Os tipo 1 são os problemas que são seus. Logo, você tem que gerenciar eles de alguma forma. Os problemas tipo 2 são os que não são seus. Que aí você tem que... Obrigado. Né? E aí, tipo... Não dá, né? Aí a menina falou, como é que eu provo que eu tava com diarreia? Tipo, você não me prova, você me diz, eu não quero provas, né? Então esse tipo de coisa, né, é o que a gente chama assim, tipo, tem informações que você vai receber e que você não quer saber. Isso eu... Desculpa, você pode dizer. Aonde? Então, na verdade, o que eu quero é assim, tem informações que não importam. Né? O que eu quero dizer assim, tem informações que não importam. Então, da mesma forma que para vocês pedirem uma segunda chamada, vocês têm que ou justificar ou não importa. Né? Ou se você vai ter muita confiabilidade, isso vai perder em desempenho. Imagina que toda vez que alguém me pedisse uma segunda chamada, eu dissesse, então me traz um atestado médico. Me traz um atestado que você... Se você trabalha numa empresa privada e você vai faltar por algum motivo, né? Por exemplo, você vai faltar porque você tá, no meu caso, dor de dente. Você vai faltar porque você tava... Você tem que acabar você tendo que ir no médico para você gerar um atestado para você poder, né, atestar a tua falta. Só que isso pode gerar uma quantidade tão grande que afeta o desempenho de dizer se as pessoas de verdade estavam ou não com o problema. O que a gente faz no mundo real? A gente bloqueia. No caso, por exemplo, do SNMP, ele gostaria de gerenciar esse tipo de coisa. Então, o DNS, a gente viu que o DNS é o DP porque a gente precisa de celeridade e porque, né, tanto faz se você não tiver. Então, na verdade, existiram alguns modelos de tentar trazer confiabilidade para o DP e recuperação de erro na camada de aplicação. Né? Então, surgiu o checksum, que na verdade o objetivo é detectar erros nos bits trocados. Como é que eu faço isso? Eu faço uma soma com valor. Né? Trato o conteúdo do segmento como sequências inteiras de 16 bits, ou seja, se eu tenho um pacote grande, eu corto em pedaços de 16 bits. O checksum é a soma, é o complemento da soma do conteúdo, e o transmissor coloca o valor checksum no campo checksum. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma forma simples e bem rápida, usando só 2 transistores, de eu poder verificar se um pacote está correto ou não. E por que é importante usar 2 transistores? Porque o que eu faço em hardware é sempre mais rápido.
Hoje isso não é um problema, mas há 25 anos atrás isso era um problema. Você sente isso aqui? Agora, vou fazer a pergunta que é ruim para vocês. O checksum é garantia que o pacote não foi alterado? Nenhuma. Eu posso alterar de forma a manter o checksum. Tem vários ataques que exploram isso. Agora, se o checksum está errado, o pacote foi alterado. Essa alteração é sempre maliciosa? Por exemplo, em meios cabeados é muito difícil, mas antigamente o meio cabeado, por que a gente chama o nosso meio cabeado de par trançado? Eu falei isso no capítulo 1, que é para usar o efeito de campo eletromagnético para evitar interferência. Na década de 70, década de 80, o meio cabeado era muito inconstante, então era capaz de você ter interferência eletromagnética sobre o meio. E aí era treta. Agora, quem que vocês usam que ainda é muito sujeito a interferência? Meio sem fio. No caso, 802.11, Wi-Fi. Né? Que outras tecnologias de meio sem fio vocês usam? Rádio. Que mais? Tem uma que vocês usam muito mais do que Wi-Fi, inclusive. 4G. Tá? Alguns de vocês usam Bluetooth, né? Aí eu falei na turma de universidade, vocês usam Bluetooth. É que o Bluetooth eu tenho preconceito com o Bluetooth. O Bluetooth me incomoda. No carro, assim. Não, em termos de protocolo, o Bluetooth é provavelmente o protocolo mais feio que eu já vi na vida. É o protocolo assim, mais... Pense no trabalho porco, é o Bluetooth. Mas a gente usa, ele é prático. Sabe o que o Bluetooth é? Que é um grande determinante para a tecnologia vir sobreviver ou não? Extremamente barato, ridiculamente barato. Então o Bluetooth sobrevive. Para que vocês usam Bluetooth? Inclusive, quando eu falei de tecnologia sem... para que as pessoas usavam Bluetooth, as pessoas falavam justamente rádio do carro. Caixa de som, teclado às vezes, mouse. Aí teve um aluno meu, sou gamer, não uso teclado porque acaba com o meu rate. Meu Deus. É bom mesmo. Esse aí é brabo. Mas eu tenho um aluno que ele é gamer profissional de jogo de luta. Como é que ele é gamer e aluno? Faz sentido. Não, faz todo sentido. Se ele é gamer profissional, ele já tá aqui. Ele é profissional. Ele já tá ganhando dinheiro. Quem disse que ele está aqui? Ah. Mas quem disse que ele está aqui? De vez em quando sobrou tempo, ele veio. Mas assim, é um garoto bom, entende? Gente, é porque assim, é o que eu sempre falo pra vocês, seguinte, olha. Faculdade é divertido? Não. Fazer dieta é bom? Não. Mas de vez em quando você tomar remédio é bom? Não. Mas de vez em quando você tem que fazer. O objetivo é que no final do dia você saiba que você está fazendo algo que te diverte. Né? Que você está entretido. Porque se você não está entretido, com alguma coisa errada está acontecendo. Se pelo menos uma disciplina do curso não te entretém e você não tem essa coisa como uma coisa sua, né? Aí você vai ter um problema. Por isso que eu digo o seguinte, as equipes de competição, os estágios, todas essas coisas são muito mais interessantes do que a sala de aula. Né? Iniciação científica, sala de aula é chato, né, gente? Pelo amor de Deus. Até eu já estou de saco cheio. Né? É muito mais divertido, né? Tá fazendo as coisas. Eu sei que vocês gostam mais. Isso aqui é o feijão com arroz que vocês precisam, o mínimo do mínimo, para vocês conversarem uma conversa de base e não passarem vergonha. Ou o mínimo para quê? Para que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, vocês estejam buscando esse conhecimento sozinhos. O que o Cláudio é? O que o Cláudio é? Eu sou um bookmark com muita experiência. Eu só dou um monte de links para vocês que vocês têm que ter total capacidade de saber sozinhos. Né? Daqui a 10, 15 anos. Então isso é muito importante. Só que hoje vocês têm que estar, né, extremamente, né, lutando contra isso para vocês poderem trabalhar. Ok? Então, o checksum, ele não é perfeito, ele não é feito para ser perfeito, ele é feito para ser rápido, mas ele é um grande filtro, porque ele pega tudo que não é intencional. Tudo que não é intencional, provavelmente o checksum vai pegar. Ah, Cláudio, existe a probabilidade do checksum não pegar alguma coisa que não foi intencional e ela acontecer? Existe, mas ela é tão baixa que não importa. Tá? Então, olha só, vamos fazer aqui essa nossa soma, 0 e 1 com 1. 1 e 1, você sabe fazer soma em binário, né? É uma soma assim, vai 1 no final, tá todo mundo ciente disso aqui, e o checksum é a inversa disso. Tá? Então, é sussa.
Então pode ter que ter um erro? Tem. Então isso aqui, se você não entendeu nada do que eu falei, se você não se importa, se você tipo, só quer os bookmarks para no dia da prova você não ter que fazer, é isso aqui. Cláudio, quer dizer que no dia da prova a gente vai ficar fazendo secção? Não, pô, pelo amor de Deus. Né? Tipo, pelo amor de Deus. Né? Eu no 2019 vou fazer vocês fazendo isso aqui. Primeiro que é uma ofensa à inteligência de vocês. Né? Vocês deveriam se sentir ofendidos. Se algum professor faz isso aqui com vocês, vocês deveriam falar, pô, o cara acha que eu sou burro. Né? O cara acha que eu não consigo melhor do que isso. Né? Mas, o que eu quero que vocês entendam? Que isso pode dar errado. E aí é importante. Isso pode ter erro. E esses erros, quando eles são maliciosos, eles são um problema. Se eles não são maliciosos, eles fazem parte do jogo. Né? E que em tecnologias, né, mais expostas, como o mídia sem fio, a gente faz, mas se a mídia sem fio está mais exposta, por que a gente usa ela? Porque você não sabe, você tem um cabo no seu celular, né? Eu já falei para vocês que existe adaptador de rede de internet para celular. Qual é a utilidade disso? É discutível. Mas é bem legal, é interessante. Por que você gosta dessas porcarias? Ah, cara, porque me entretém. Essas coisas são divertidas. Tá? Essa sessão 3 pontos, ou seja, as 3 primeiras sessões, vocês vão bater o olho, vão dar uma olhada geral, vão tentar entender e vão fechar esse balão. Vão fazer isso pra mim? Vocês me prometem? Vou confiar em vocês. Tá? Hã? É a próxima aula pra fazer isso? É um acordo de coração. Tipo assim, promessa de dedinho, entendeu? Vocês vão ler. Vocês vão ler esses 3 aqui, vão tentar entender, mas não vão se debruçar chorando em lágrimas de sangue. No 4 isso é importante. O 4 é muito importante, mas não pra mim, mas pra vida. Porque na verdade vocês vão ver que várias coisas da família Modbus, que são os protocolos de redes industriais que a gente já tem hoje, vêm desse princípio de transferência confiável de dados. E várias coisas que a gente vai falar for falar em redes industriais, espero que vocês façam, devo oferecer só no ano que vem. Né? Seja daqui, tá? Ok isso? Dúvidas, traumas ou desilusões? Estamos sussa? Perfeito. Então vamos para a sessão 3.4. Eu acho que isso foi o que o Sávio gastou muito tempo com vocês. Ele ficou falando do RDT, né? E tudo que o Kurosi falava, né? Porque ele estava dando isso ao toque de caixa. Mas o Sávio é um ótimo menino, um menino muito inteligente. Ele é uma regularidade com vocês, ele tem 23 aí. Por quê? Não, criança. Eu tenho vários alunos mais velhos. Mas é que o Sávio é bem novinho, é muito engraçado. Ele tem aquela barba dele, então esconde que ele é novinho, né? Mas quando tira a barba, tem uma cara de criança. Ele é um bom menino. Ele é um bom menino. Como eu falei pra vocês, o melhor aluno da minha turma entrou pra faculdade com a idade que eu saí. E ele era o melhor aluno da minha turma. Ele era tão bom que o apelido dele era bot, porque ele não podia ser humano. Não, o cara era. Ele não era, não. Ele ainda é fora de série. Né? Fantástico. Brilhante, disciplinado. Tudo que um profissional de verdade deveria ser. Enfim, vamos lá? Tem que juntar energia espiritual. Então, quais são os princípios da transferência confiável de dados? Olha só, transferência confiável de dados é importante em todos os níveis. Ou no nível que eu falei, fim a fim, ou no nível enlace a enlace. Porque a transferência só é confiável fim a fim se ela é enlace a enlace. O que vocês deveriam estar me perguntando e não estão? Sejam criativos. Se ela é confiável enlace a enlace, como é que ela pode ser confiável fim a fim? Ou se eu faço isso ser confiável enlace a enlace, por que eu preciso de confiabilidade de fim a fim? Mas o ar disse que é confiável. Vocês dois estão aqui.
Ian é um rapaz confiável? Ian é um rapaz confiável. Se ele disser para você, toma essa mensagem, que essa mensagem é confiável, você vai confiar? Pronto. Se esse princípio for por indução matemática, o que vale para para n, deve valer para n mais 1. Se todo mundo é confiável, deveria valer de fim a fim. Ou eu estou enganado? Fiquem com essa. A resposta é não. Mas fiquem com essa minhoca na cabeça que na aula que vem eu respondo. Isso é porque muda as rotas? Não, isso não tem nada a ver com as rotas. Porque se você diz que é confiável fim a fim, você não põe laço em laço, você não tem o conceito de rota. Estão falando comigo? Vocês três aqui. A, B e C. A transmite para B, B transmite para C. A transmite para C, C transmite para B. Que rota é essa? É só um laço em laço. Eu ia pedir para vocês darem as mãos, mas até eu estou com preguiça disso. Por exemplo, só existe o conceito de rota se ela a rota como um todo. Né? É fim. E isso é uma coisa importante. Porque só pode existir se eu tenho aqui um enlace aqui embaixo, eu tenho IP aqui, eu tenho transporte aqui, o conceito de rota surge para a gente na camada de enlace, de rede, nessa pilha que eu estou apresentando, a gente vai ver que em outras pilhas isso não é verdade. Será que a população pode garantir a integridade do outro? Não porque se eu já estou garantindo a camada de baixo, eu vencer isso para de cima. É super fácil. Isso é muito bonito, né? Separar para pensar que essa mesma ideia funciona para orientação a objetos. Olha que coisa bonita, né, gente? Né? Funciona esse negócio. Pensem. O problema, então? Só aula que vem. Tem certeza? Ah? Eu sempre tenho certeza, e esse é 90% dos meus problemas. Porque sabe o que vai acontecer, Jéssica? Na aula que vem eu vou esquecer que eu disse isso. E alguém vai me perguntar alguma coisa e eu não vou saber. Vou ficar aparecendo um velho DH. Tá? Não que eu seja velho, mas DH com certeza. Né? Mas é importante que vocês reflitam sobre esse assunto. Olha que contradição. Por que eu deveria ter nos dois níveis? Por quê que eu preciso de confiabilidade fim a fim? Se enlace a enlace, eu sou confiável. Por que não basta de enlace a enlace essa confiabilidade na troca de dados, mas eu preciso ainda assim da fim a fim? Esse está entre os top 10 na lista de tópicos mais importantes de redes. Até hoje a gente nunca conseguiu eliminar isso, na verdade. Isso é uma questão que está em aberto. A gente tem várias propostas para mitigar. Elas são muito boas, tanto que hoje em dia vocês têm 4G, 5G, 6G. Já vou comentar. Em cima de qual camada? Hã? Em cima de qual camada? Fim a fim, camada de transporte. Pra cima de enlace. Para cima de enlace. Físico, enlace, rede, transporte e aplicação. Na pilha do livro. Faz sentido. Se a ser uma superclasse, não deveria dar problema. E não é exatamente uma superclasse. Né? Não pode integrar isso pra mim? Pode. Se todos eles são confiáveis. Nem todos eles são confiáveis fim a fim, mas todos eles são confiáveis em enlace a enlace. Ou mais ou menos. Você nunca sabe como é que... Esse é um dos motivos, na verdade, você também não consegue garantir que enlace a enlace eles de verdade são confiáveis. Mas se não são enlaces confiáveis enlace a enlace, deveria ter uma retransmissão, eles não são confiáveis. Né? Então, na verdade, a grande questão é o seguinte. Um dos motivos é o seguinte, eu tenho que ter um time frame para essas coisas acontecerem. Se todo mundo é confiável, pode ser que isso atrase demais. Então isso pode gerar perda de pacote por excesso de confiabilidade. Esse é um conceito muito bizarro de se pensar. Mas a gente vai trabalhar mais um pouco isso aqui. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso, né, trabalhar para um protocolo ser confiável? Eu tenho que
vamos trabalhar com 4 métodos. Então vamos partir do princípio que todo canal físico é não confiável. Tá? O ar é um meio muito pouco confiável. Se eu começar a falar aqui e vocês começarem a falar comigo, o que vai acontecer? E aí ninguém vai se entender. Essa é a ideia. E a gente vai ver que existem protocolos na camada de enlace que garantem esse tipo de entrega. Então, vamos chamar de RDT send, que é uma chamada à camada superior para entregar a minha recepção, e o DT send, né, para mandar para a camada de baixo. Vou para um canal não confiável, vou ter um RDT receiver e um deliver data para mandar para a camada de cima. Então, esses quatro canais, tá? Então, etapas. E vocês vão ver isso aqui é muito parecido com as ações que vocês fazem no controle, porque, na verdade, isso aqui pode ser modelado por uma rede de eventos, e em rede de eventos eles usam rede de Petri, e pode, né? Só que a gente de computação acha a rede de Petri desnecessariamente. A gente não gosta. Acha que tem pouca utilidade prática, a gente prefere trabalhar com probabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que vai dar errado. A gente assume que as coisas vão dar errado. E essa é a parte legal da computação. Erros fazem parte do processo. Perder informação é natural. E esse é o grande problema hoje em dia da indústria. Quando uma rede IP chega na indústria, o cara que é da indústria, e eu digo que o protocolo erra, pela própria natureza do protocolo, o cara vai pra mim e fala: e aí? Entuba, né? E vamos seguir esse barco. Então o que a gente vai usar aqui é uma máquina de estados finitos, né? Que, né, é um recorte de uma rede de Petri, né? Cláudio, mas você não gosta de rede de Petri? Eu adoro rede de Petri, eu estudo sobre rede de Petri, eu só não uso com a frequência porque os programas de computação não precisam ser modelados por rede de Petri. Então, a gente vai desenvolver incrementalmente esse transmissor. Então, quando der o horário de vocês, por favor, me avisem. Não, tá sus. Em 5 é tempo infinito, né, gente? Vai falar muita coisa. Mas vocês me avisem porque eu tô com esse hábito de passar do horário de vocês, né? Então vocês me dão uma avisada aqui, tipo, 5 horas. Então vamos fazer isso incrementalmente, vamos lá. Então, olha só. Num canal de transmissão perfeitamente confiável, não há erros de bits, não há perda de pacotes. Esse é o canal ideal, né? É tipo aqueles problemas de física 1, né? Que na roda ideal, não sei lá o que é ideal, que é a única coisa que a gente sabe que aquilo é mentira, que não existe, é tudo ilusão, né? da falta da realidade. No mundo ideal, você tem um canal extremamente confiável, isso pode acontecer isso é mentira, porque isso vai sempre ter erros. Então a gente vai separar as máquinas de estados finitas para transmissor e receptor. O transmissor envia dados para o canal subjacente e o receptor lê do canal subjacente. Ou seja, eu jogo para a camada de rede e recebo pela camada de rede para mandar para a aplicação. Ok isso? Todos comigo? Tem fé? Vamos lá. Estou vendo um monte de carinhas tristes. Então eu vou criar um canal com erros de bit. Ou seja, pode ser que tenha erros. Então eu vou criar aquele mecanismo de checksum. Falar, vou ver o checksum. Se der tudo certo. Deu? Bom. Como é que eu recupero esses erros? Ou vou fazer um reconhecimento, que é um NAC. O receptor avisa explicitamente o pacote recebido, ou NAC. Deu ruim. E o transmissor reenviar o pacote que recebeu o NAC. Então eu vou chamar esse protocolo de RDT 2.0. O RDT 1.0 eu recebo e mando para a camada de cima. Recebo da camada de aplicação, mando para a camada de rede, recebo da camada de rede, mando para a camada de aplicação. Sussa isso? Tranquilo? Aqui eu digo, isso não é bom bastante, então eu vou fazer assim, eu pego o conceito de NAC, ACK e NAC. Vou chegar, então, recebo da camada de aplicação, mando para a camada de rede. Pego da camada de rede, checksum, se tiver ok, mando um ACK, se não tiver ok, mando um NAC. Qual o problema disso? Vocês já viram esse problema antes? Inventem uma resposta. Por quê? Sim, beleza, mas esse atraso não é relevante. É que eu só posso fazer isso. Quem garante que é um ar que
Tá certo, esse aqui eu e vai mover com ARC. Esse é um dos motivos. Eu não tenho confiabilidade na outra parte. E 2, eu faço isso pacote a pacote. Porque ou eu mando um MAC, ou eu mando um NAC. E eu só mando um por vez. Agora imagina, enquanto eu estou mandando, Está barato. não, ele perdeu o pacote. Eu tô aqui esperando. Não, você perdeu. Meu canal está aberto. O canal está aberto. Para pra sempre. Olha que coisa horrível. Olha que coisa desagradável. Eu fico totalmente dependente do AC e do NAC. Como é que eu resolvi isso? Tempo. Vou botar um temporizador nesse negócio aqui. Então, isso aqui no livro vai estar uma longa explicação. Isso aí são umas 30 páginas de sofrimento desnecessário. Vocês vão olhar para isso e vão falar, meu Deus, para Jesus, não aguento mais, que negócio chato. Então, essa parte aqui dos protocolos, vocês podem olhar nos slides, que é bem mais célebre, né? Ou seja, agora eu vou criar dois estados. Então, eu vou tentar fazer isso com ausência de erros, né? Ou eu vou passar aqui, né? Eu esperar a operação na camada de cima, ou eu espero um AC ou um NAC. Porque dado o AC ou um NAC, né? Se eu recebi um AC, eu vou mover para o próximo pacote. Se eu recebi um NAC, eu vou reenviar o mesmo pacote. Ou seja, o que eu tenho que ter agora também? Além disso tudo, antes o meu protocolo era totalmente stateless. Vinha uma mensagem e jogava para lá. Agora eu tenho que armazenar uma cópia da mensagem que eu mandei até que eu confirme que ele foi entregue. Isso já é completamente diferente do DP, no sentido que, seguinte, o DP, como é que era o DP? Eu saía jogando meus pacotes aleatoriamente. Chegou, não chegou. Ninguém se importa. Aqui não, aqui eu tenho que ter um grau de confiabilidade. Aqui eu tenho que armazenar pelo menos uma mensagem. E agora é que eu falei o seguinte, que isso é um problema. Primeiro que isso é um problema de desempenho. Eu estou fazendo isso pacote a pacote. Estou chamando de pacote, né, mas é segmento a segmento. Estou fazendo de segmento a segmento. Isso é ruim. Um segmento por vez, estou esperando. Que tédio, né? 2. Só quando eu recebo o pacote. Tédio de novo. Se eu não receber o pacote, que foi o caso do Ian, o que aconteceu, Ian? É isso. Hã? Não tem timeout. Esse protocolo não tem timeout. Olha que coisa estúpida. É isso aí. Não. Isso é um protocolo que eu li ao longo dos anos. Nós bolamos, nós, comunidade da ciência, bolamos diversos protocolos originalmente, até que a gente chegasse a esse modelo que a gente chegou hoje, que é o TCP/IP. Foram muitos anos, e até hoje a gente acha o TCP, a gente não acha ele grande coisa. Mas ele é uma ótima ideia em vários sentidos. E eu vou explicar por quê. Mas isso é uma evolução. A primeira coisa, você manda e espera. No mundo ideal, você vai mandando. Bicho, pensa o seguinte, né? Sou professor. Imagina que eu falo para todos vocês. Eu falo. Nossa Senhora, como eu falo? Não cala a boca. Né? Eu consigo garantir que todos vocês estão sem dúvidas? Vocês têm dúvidas, é natural. Então eu consigo chegar em cada um de vocês, ter tempo durante a aula de falar com cada um de vocês. Oi, tudo bem? Não vai? Tá com dúvida? Né? Sim? Não? Talvez? Né? Então assim, não dá tempo de fazer isso. Essa é a mesma coisa do canal. O canal não tem como fazer isso, a gente vai mandando. Aí a gente espera que no melhor esforço, se você tem um problema, o que você faz? Você chia. Você levanta a mão. E aí eu posso dizer o seguinte, espera um pouquinho. Ou então pergunta, né? Vou testar uma coisa hoje divertida. E esse R2 tem um problema fatal, né? Que é justamente o AC e o NAC, se estiverem corrompidos, isso é um problema. Aí entra o problema que a gente fala do three-way handshake, né? Tudo bem com você? Como é que você tá? Recebeu a mensagem? Eu recebi que você recebeu a mensagem. Aí eu recebi que você recebeu, porque recebi também a mensagem que eu recebi. Né? E olha só que coisa maluca. Então a gente tem que cortar.
Porque senão, o nome desse protocolo é Stop and Wait, né? Manda uma mensagem e volta, manda uma mensagem e volta, manda uma mensagem e volta. Sabe quem faz isso? Bluetooth. É por isso que ele é desnecessariamente devagar. Vocês esperaram para sincronizar o Bluetooth e precisaram quebrar o seu dispositivo? O Bluetooth, no pior dos casos, ele demora 11,25 segundos para poder sincronizar. Tem um motivo, o motivo é muito bom, o motivo faz muito sentido depois que você entende o motivo, mas não quer dizer que ele seja bom. Né? O motivo é bom. A escolha de protocolo é uma bosta. Né? Então, não dá para fazer isso se você quer que a sua velocidade rápida. Agora, se você abre o teu 4G, o que você quer do teu 4G? Quer que funcione. O 4G ele é popularizado nos Estados Unidos com a eleição do Obama, com, acho que é Mitt Romney, ou foi o McCain, foi uma coisa assim, foi 2012. Né? E nos Estados Unidos, esse 4G, olha só que coisa interessante. Vocês têm que ter isso em mente. Né? Ele surge nos Estados Unidos, ele bomba nos Estados Unidos para que as pessoas pudessem acompanhar em tempo real os debates presidenciais. O 5G está bombando agora para ir para o Japão. O que vai ter no Japão ano que vem? É um evento americano? Não. Olha que treta. Quem é a empresa que está liderando nesse momento? Samsung? Nesse momento é Samsung. A empresa está recebendo críticas de todo mundo. A tecnologia da Huawei é a melhor. Do ponto de vista teórico e técnico. A Samsung está assim, só que assim, a tecnologia da Huawei não dá para implementar até 2020 não. A Samsung diz, mas nós implementamos até 2020. Já senti isso uma vez. Mas tem como melhorar. Não, mas tomara, graças a Deus. Né? Bom, só não tem como fazer isso nesse intervalo curto. Porque a questão que a gente tem não é só a tecnologia. É você chegar, gerar um produto e implantar essa tecnologia. Implantar é a treta. Ideia todo mundo tem. O problema é sair do campo das ideias e transformar isso aqui, ó, em concreto. Entenderam o problema? Então, assim, eu estava conversando com o pessoal da Ericsson, o pessoal da Ericsson tá pistola com o pessoal da Samsung, falando, cara, muito trabalho, anos de pesquisa e vocês fazem uma merda dessa. Agora, quem tomou a decisão? Foi o dinheiro. Olha que coisa bonita. Olimpíada do Japão, 5G. Acompanhe os jogos em tempo real, com alta definição. Não é que o 5G que vai sair. 8K, não é que o problema do 5G seja que vai ser lançado que seja ruim. Ele é ótimo. Então o 4G não é ótimo hoje. Por exemplo, hoje o nosso problema não é o 4G. Hoje o nosso problema é quem sai no 4G. É o caso do HBO Go. Né? O caso quando teve Game of Thrones, as pessoas estavam ocupando de HBO Go. O problema não foi o 4G. O problema foi o servidor da HBO que não tem problema. E esse é o problema porque, ó, de transferência confiável de dados. Por quê? Você faz uma aquisição, mão nos braços. Tá vendo? O meu servidor está devagar. Por mais que o Vitor force para tentar transmitir, isso parece uma perda de mão para vocês? Não, porque precisa dos dois lados para trocar. E aí esse é o problema que a gente tem nas arquiteturas centralizadas. Essa forma de transmitir, em que eu preciso de confirmação-resposta, depende que o segundo lado esteja. Então a infraestrutura não dá. Né? Então isso aqui o Bluetooth faz bem. Agora, no mundo onde você tem 5G, Bluetooth não dá. Você quer que a tua conexão seja que nem o 4G. Você liga, está funcionando, vamos nessa, campeão. Você quer que funcione. Então, vejam os sinais dos tempos. Hoje a gente tem o iPadOS. O iPadOS é uma coisa maravilhosa. É o sinal que a Apple diz o seguinte, olha, não é mais um brinquedo, não é mais um celular grande. O iPad é um dispositivo por si só, é diferente do resto. Quando a Samsung lança o Samsung DeX, estava falando mal da Samsung, agora vamos falar bem, a Samsung lança o Samsung DeX, ela está tentando transformar o Android em um ambiente bonito de trabalho. Olha que interessante, a Apple querendo fazer o target, né, da galera que é artista e o pessoal da Samsung querendo fazer a galera corporativa. O Samsung Tab S6 é uma linda cópia do iPad Pro.
mas uma cópia com perfil muito mais corporativo, muito mais que permite que você evite outros tipos de aplicação não consiga acessar. Então, um desenvolvedor consegue usar o Tab 6. Isso é uma coisa interessante você parar para analisar, parar para pensar. Né? Isso é uma coisa legal, de você ver esse mundo mudando. Né? Na minha época, né? Professor, voltando um pouco aqui. Você falou que no ruim o Bluetooth demora tipo 10 segundos. 11,25. Por que tem aparelho tipo fone Bluetooth hoje em dia que conecta instantaneamente? Ele não conecta instantaneamente, ele rouba. Existem 3 fases para o Bluetooth. É o que eu chamo de CAC, IAC e DAC. Né? O IAC é o Inquiry Access Channel, onde eu vou buscar por todas as faixas de frequência. O DAC é o Direct Access Channel, que é a segunda fase. Quando eu já encontrei a faixa de frequência do meu nó mestre, por exemplo, se eu já sincronizei com o meu carro alguma vez, eu já sei o que define o salto e a faixa de frequência. É uma função em função do clock e do MAC do mestre. Então, como se eu dissesse para vocês o seguinte, olha, eu sou o Cláudio, eu tenho 33 anos. Então, a partir de agora, você já sabe que o professor de redes é o Cláudio e tem 33 anos. Eu vou ter 33 anos até quando? Até o próximo ano, quando eu vou ter 34. Até lá, você sabe o salto de frequência. Então, por exemplo, se você está aqui na aula de redes e você saiu e foi para outra aula, sussa. Quando você voltar para a próxima aula de redes, você já sabe que você só tem que entrar nesse corredor e buscar o Cláudio que tem 33 anos. Parece instantâneo para você, mas isso dura um micronésimo de segundo. O Inquiry é que demora muito. Então você, na verdade, tudo que você faz é guardar isso na memória. Claro, mas quem é que guarda na memória? Quem guarda na memória é o mestre. Tem 2 figuras, mestre e escravo aqui. Né? A gente fala isso com mais detalhes. Mas é bem interessante. Eu sacaneio o Bluetooth, mas o Bluetooth é um protocolo interessante. Ele traz uns conceitos interessantes. Inclusive, fica o convite. A partir da próxima semana, de 1 às 3, eu vou estar falando sobre as tecnologias que não são óbvias. Tipo, não vou estar falando de WLAN. Vou estar falando de WPAN, vou estar falando de WMAN e vou estar falando de WAN. Vocês sabem a diferença, né? O LAN, o Local Area Network. Isso está no capítulo 1. Rede de área local é a nossa rede tradicional. WLAN quer dizer Wireless Local Area Network. PAN vem de Personal Area Network. Claro, mas não tem Personal Area Network cabeado, claro que tem. Quando você está no hospital, a gente põe um monte de coisa. Estou coletando dados de você. É uma PAN, é Personal Area Network. WPAN é Wireless Personal Area Network. Você vai ter para dispositivos como, por exemplo, o Bluetooth. WMAN é Metropolitan Area Network. São as suas redes, por exemplo, de longa distância, sua rede celular. E tem a WMAN, que é Wireless Metropolitan Area Network, que é basicamente suas redes celulares também. Existem outros tipos de redes celulares, redes cabeadas, por exemplo, rede de operador e uma rede MAN. E as WANs, Road Area Network, que são, na verdade, redes de satélite. Tem um negócio que o pessoal que começou a sacanear que é RAM, que é Rural Area Network. Eu acho que é sacanagem. Mas porque fala de rede rural americana, né, que é plana e sem problemas. Que não é a nossa rede rural do Brasil, né? Já foi aqui no Vale do Jequitinhonha. As pessoas plantam coisa lá? Planta. Só que o nome diz que ele é um vale. É plano. Se você me encontrar um vale plano, é o pior nome do mundo. Porque o nome de coisa plana é campo. Tem um nome porque é planalto, né? Porque é plano e alto, né? Planice, né? Então, não funciona pra gente. Mais uma vez. O que foi? Hã? Ah, não. Sei lá. Vamos lá, vamos seguir isso aqui. Já tá na hora? Não. 8 minutos é tempo infinito. Então isso aqui é o transmissor, onde eu trato do NAC e ACNAC perdido. Ou seja, eu agora vou mandar um AC e vou confirmar esse AC no NAC. Eu vou fazer um valor de 0 ou 1. Ou seja, porque eu sei, se eu não confirmei o anterior, ou seja, eu vou botar um bit para esse cara, pro AC e pro NAC. Ou seja, se eu te mandei um negócio e você me confirmou, eu botei um número de sequência agora. Vamos lá. Preto é 0, azul é 1. 0. Confirma para mim. Confirma para mim. Perdi. Mandei de novo. Confirma para mim. Eita, não, tô esperando o azul. Essa é a resposta.
Da última vez eu quebrei alguma coisa assim. Não esqueça de falar que é Deus que leva. Não, eu sou Mas foi isso mesmo. Mas bateu no ouvido, foi divertido. E aí. Acontece, gente. Acontece. Vocês precisam de espírito esportivo. Então, entenderam? O protocolo com 0 e 1. Se eu estou esperando o 1 dele receber o 0, eu sei que deu treta. Entenderam? Só que isso é um protocolo, isso resolve o problema, resolve. E se eu perco 2 seguidos? Você pode perder os seguidos sem comer manteiga. Posso. Tem todos que falaram que perguntou. Vamos lá. 0. Mandei. Mas o que você mandou? Você não Mandei os 2 em sequência. 0. Mas tá esperando o que agora? Estou esperando 0. Não, 0. Estou esperando 0 dele aquela vez. 0. Confirmou. Confirmei o pacote errado. Nem sei que fez os outros 2. Olha que treta, olha que coisa louca, olha que coisa maluca isso aqui, né? Ou então estou esperando mandando um NAC, né? Ou eu posso fazer o seguinte, né? Esquece essa questão de NAC ou de AC e NAC, né? Tipo, mandar uma mensagem que não chegou, uma mensagem tão sem graça, tão sem sentido. Confirmar que não chegou, coisa estúpida. Ou eu confirmo que não chegou, ou confirmo que chegou, ou então, obviamente, o que acontece? Não chegou. Ou chega ou não chega. O estado é binário, né? E olha só, tudo que eu consigo mapear em 2 estados, para mim é ótimo. Por quê? Porque eu uso... Então o que eu faço? Eu mudo essa questão de NAC para AC e digo que o NAC é o não AC. Então, né, eu adiciono... O que eu tenho aqui no RDT 2.1? Adicionar o número de sequência do pacote. Parece uma ótima ideia. 2 números, 0 e 1, bastam? Por quê? Não basta não. Deve verificar se AC e NAC recebidos são corrompidos. Então eu tenho que ter 2 vezes o número de estados. Eu tenho que celebrar seu pacote corrente e o número de sequência 0 ou 1. Então, na verdade, esquece tudo isso. A única coisa que importa é o número de sequência. O número de sequência é o que a gente vai gostar. E o número de sequência é muito importante porque ele vai permitir para a gente ampliar o nosso escopo de trabalho. E quando eu digo que tem um AC, quando eu digo que ele é orientado ao número de sequência, vai permitir que a gente brinque com esse malabarismo. Tem alguém me ligando e acha que é muito importante. Não, não é muito importante que eu estou dando aula. Só tem uma pessoa que poderia ganhar a precedência, né? E a senhora é importante, né? E essa dica dá para mim. Né? Pacote 1. Pacote 1. Pacote 2. Pacote 2. Pacote 3. Pacote 3. Perdi o pacote 3. Então agora eu sei que eu perdi o pacote 3. Então eu consigo agora guardar a minha mensagem. Qual é a contrapartida disso? Eu tenho um problema. Qual é o problema? Tem que ter um buffer que armazene o que eu vou transmitir. Então, o resto do capítulo vai ser a gente discutindo quais são as técnicas para manipular esse buffer. Como é que eu consigo fazer esse buffer de forma inteligente? E onde eu vou aplicar esse buffer de forma inteligente? Que a gente vai ter que discutir isso de forma melhor. Até aqui, Sussa. É chato? Eu sei que é. Mas é um negócio problemático. Então a gente vai fazer o 2.2 que é um protocolo sem NAC. Já são 5 horas? Então vou fazer o seguinte, vamos parar por aqui e aqui. E agora, para vocês saírem, vocês têm uma missão. Vocês têm que me fazer 2 perguntas. Qualquer? Sobre a aula. Número de sequência, como falou. O número de sequência foi o que eu mandei. Exatamente o que eu mandei. Então, se eu mandei 0, o número de sequência é 0. Isso. Se eu mandei 1, o número de sequência é 1. Só pode Isso. 0. Nesse protocolo aqui. A gente vai ver que a grande ideia é você aumentar esse número de sequência para uma sequência numérica razoável. Mas aí, se eu aumento o número de sequência, ainda assim eu vou ter aqui bit a bit na camada de enlace. Esquece a camada de enlace. Ela não existe para você. Eu estou pregando com a separação de camadas. Isso está abstraído para você não sabe. Só que você sabe que no fim a fim você tem número de sequência para segmentos. Então, o número de sequência então é o número de transporte. Você vai ter número de sequência para camada de enlace também. A gente vai chegar lá. Mais uma.
RDT é um... Essa pergunta não vale, que essa pergunta é cheat. Né? RDT é o nome que a gente está dando a esse protocolo de transmissão. Que é o que o livro propõe, que é um protocolo STUB, que é um protocolo didático para mostrar a evolução ao longo dos anos. Tá, mas ele faz uma mais pergunta. Eu não entendi o que você falou da função do buffer. O seguinte, se eu tenho agora um número de confirmação, então imagina o seguinte, vou mandar para a menina Jéssica uma caneta. Se eu tivesse uma caneta, eu estaria jogando, mas está lá longe e eu não vou levantar. Tá? Então eu joguei uma caneta imaginária para a Jéssica. Essa caneta é preta. Aí a Jéssica perdeu a caneta. Perdeu a caneta. Aí eu não sei qual caneta que eu mandei. Como é que eu vou retransmitir para a Jéssica? Eu tenho que ver salvo, isso é o buffer. Você tem que ter o quê? Salvo, em algum lugar. Até que ela confirme que ela recebeu, eu não posso descartar essa mensagem. Está enviando várias informações. Você perdeu uma, não sabe qual você vai enviar tudo de novo? O buffer, nesse capítulo, é a mesma coisa que o buffer do capítulo 1, né? É recuperar essa pacote. Isso. Com mais beleza, vamos botar assim. Com mais dignidade. O buffer do capítulo 1 é um espaço vazio do Cosmos, onde você joga coisas e torce para que tudo dê certo. Aqui não, aqui o buffer vai ser ordenado, ele tem mensagem, ele tem campo, ele tem uma sequência, e a gente vai aprender o seguinte, tem um número máximo do tamanho do campo. Se o buffer é infinito, e eu tenho que encher o buffer para transmitir, olha o tempo que eu demoro. Então tem cálculos de buffer. E para vocês terem noção de como é importante, quando você fala em protocolo de tempo real, você tem a figura do buffer de compensação de G. É um buffer real que serve para eu atrasar todo mundo de forma mais ou menos igual. Você falou que atrasar é muito ruim para a voz. É. Mas pior do que atrasar é eu variar o atraso. Imagina que eu não estou falando assim mais rápido, devagar, você o tempo todo. Além de ser extremamente desagradável ouvir isso, mas esse é um dos efeitos que a gente pode causar na voz. Então você tem que compensar esses efeitos. Ok? Gente, acho que a gente andou bem. Né? Não acho que dá para terminar o capítulo todo na aula que vem. Então a gente vou criar um doodle. Né? Só amor para vocês. Assim eu fico né, querendo fazer, né, tipo assim, a vida de vocês mais fácil. Olha só que coisa louca, quando vocês cooperam eu gosto, né, cara? É.